Estamos de volta para mais um Café com Política, que decidiu entrevistar candidatos ao Senado, a deputado federal e deputado distrital aqui do DF. E estamos agora com a Flávia Arruda, que é candidata ao Senado Federal pelo PL-DF. Tudo bem, candidata? Tudo bem, bom dia a todos. Agradecer o convite da Sindileges para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho e das propostas que a gente tem também para os servidores públicos. E para a gente é um prazer recebê-la aqui, ceder um pouquinho do seu tempo, que eu imagino que seja bem corrido nesse período de campanha, né? E é um prazer ouvir suas propostas e também disseminar o nosso conhecimento e as nossas propostas. Obrigada. Candidata, o serviço público tem uma extensa pauta de demandas voltadas, inclusive, para a melhoria dos serviços ofertados à sociedade brasileira. Entre elas, podemos destacar a questão da recomposição salarial. Os servidores públicos não se sentem valorizados pela falta de recomposição salarial. Como que, se eleita senadora, a senhora pode contribuir para esse debate e também para valorizar os servidores? Bom, primeiro que eu acho que existem duas coisas fundamentais para o serviço público de qualidade. O primeiro deles é a qualificação profissional, é que esse servidor tenha oportunidade de sempre estar se reciclando, ter mais qualidade. E a segunda, um salário à altura. A recomposição salarial é necessária, tiveram vários anos de inflação em que esse reajuste não foi dado, e aí é importante a gente dizer que no momento que a gente vive de economia, com inflação, dificuldades que a gente tem orçamentárias, mas isso é recomposição e não um aumento salarial, é passar pelo período todo que não tiveram de recomposição ao longo da inflação. E é mais do que justo. Então, o servidor público de qualidade, eu acho que tem que ter essas duas coisas, a valorização do servidor público na qualificação e na remuneração. Então, eu sou a favor da recomposição salarial, obviamente, dentro das possibilidades orçamentárias do nosso país. Perfeito. Deputada, para concretizar projetos importantes voltados para a sociedade, inclusive voltados para a assistência social, que é uma das suas grandes bandeiras de luta, há necessidade de servidores públicos valorizados. E, inclusive, a gente fala de valorização em termos técnicos, valorização de estrutura, valorização em termos de abertura de diálogo. Como contribuir para abrir esse diálogo entre os servidores e o governo e contribuir também para uma maior qualificação desses servidores públicos? Bom, essa é uma pauta que eu já tenho, né? Eu sou deputada de mandato, estou exercendo o meu mandato, fui ministra de Estado e o meu gabinete era amplamente aberto para essa discussão, para essas discussões. Eu só acredito na política do diálogo, na política da construção. Trazer o servidor público para dialogar nas necessidades das políticas públicas, na necessidade do próprio servidor, que é quem atende. Muitas vezes, como assistente social, os servidores da assistência social estão na ponta, diretamente vivendo com as dificuldades humanas, né? É quem conhece a demanda da população. Então, você ouvir o servidor, fazer com que o servidor participe e sempre valorizar o servidor. Assim como a gente valoriza qualquer funcionário no setor privado, na iniciativa privada, o servidor público se preparou muito para ocupar aquele cargo, né? Abre mão de grande parte da sua vida para poder se dedicar a estudar, passar num concurso público. Então, nós precisamos sim valorizar o servidor público, que é capacitado, habilitado para estar ali, dando a ele também oportunidade de qualidade, de qualificação profissional, mas também de ouvir, colocar o servidor na mesa do diálogo para que a gente possa fazer políticas públicas efetivas. Perfeito. Candidata, recentemente tramitou no Congresso Nacional a PEC 32, que é a reforma administrativa. E muitos servidores públicos são favoráveis à reforma, desde que venha para trazer inovação e venha também para qualificar o serviço público. Qual a sua visão sobre o assunto e, se eleita senadora, como vai contribuir para os debates? Bom, eu vivi de dentro, né, de dentro do governo, a tramitação dessa PEC. Eu acho que, como a gente já está aqui num período eleitoral e passando para o fim da legislatura, essa PEC, eu acho que ela deu uma esfriada. A gente precisa retomar essa discussão. A reforma administrativa ela é necessária, o próprio servidor sabe disso. A gente passou muitas mudanças ao longo desses anos. A própria pandemia nos trouxe uma outra realidade de como trabalhar de forma remota, do que a tecnologia participa hoje do serviço
público efetivamente. A gente precisa, sim, desengessar um pouco o Estado está muito pesado. Eu fui presidente da Comissão Mista de Orçamento, conheço um pouco dos números ali, da realidade do nosso país, falando em termos orçamentários, mas é fundamental que a gente valorize e que dê garantias a todos esses servidores que têm a estabilidade, garantia da estabilidade do servidor é fundamental. E principalmente colocar o servidor público na mesa do diálogo, dialogar para ver o que é bom, o que consegue ser palpável, que dê efetivo para o governo, para o Estado, mas que não prejudique de nenhuma forma o servidor. O servidor precisa ter oportunidades, mais uma vez, de qualificação profissional, precisa ter outras oportunidades, precisa ter garantia da sua carreira. Ele fez um concurso público sabendo que teria aquela estabilidade. A gente não pode mudar a regra do jogo com o jogo andando. Acho que tudo que a gente tiver que modificar é daqui para frente, mas no diálogo, na construção. Eu, como parlamentar e como ministra, sempre fiz essa construção do diálogo. A minha política é de construção de pontes e não de muros. E como senadora, vou manter e ampliar ainda mais, porque no Senado a gente tem ainda uma voz mais ativa, como senadora da República, discutindo a importância, a valorização do servidor, mas a permanência no diálogo para as políticas públicas efetivas e para que a gente tenha uma reforma que surta efeito econômico, que o país consiga avançar economicamente, porque o gasto público é muito grande, a gente precisa entender que o gasto é muito pesado, mas com a manutenção da estabilidade do servidor e dizendo para o servidor participar dessa construção de uma reforma administrativa. Então, deputada, para finalizar, conta para a gente as suas propostas para a sociedade e, por consequência, para os servidores públicos também. Bom, acho que para os servidores públicos, tudo isso que a gente falou aqui desde o início, a valorização do profissional, a valorização do servidor público, a qualificação profissional, uma remuneração justa, que a gente consiga entender a importância que tem o serviço público no nosso país. Nós temos técnicos, eu sou deputada e costumo dizer isso todos os dias, sem os técnicos da Câmara, a gente não consegue apresentar nenhum projeto que realmente seja ali, com todos os detalhes, eles conhecem tudo que tem dentro da Câmara, do Senado, também os servidores do Tribunal de Contas, os servidores do Executivo, os servidores do Judiciário. Nós temos um corpo técnico muito bem preparado. Nós precisamos valorizar esses nossos servidores, de todas as formas que eu coloquei aqui, mas nós também precisamos. Eu, como deputada federal, tenho trabalhado muito pelo Distrito Federal, sou daqui, nasci daqui, criada aqui, conheço a cidade, sei as realidades, a dificuldade de cada um e também sei as necessidades. A gente precisa ampliar nosso sistema viário, que ainda está precisando, por exemplo, Ceilândia, Samambaia, a gente fazer a expansão do metrô para Ceilândia, mais 2 estações para Ceilândia, mais 2 estações para Samambaia, expandir o metrô para a região norte, ampliar. A gente tem um projeto da Interbairros que traz lá do começo, do final da Samambaia até aqui no plano piloto, 2 pistas de rolamento de 4 lados cada uma. Temos muitas coisas no sistema viário que a gente pode melhorar. O sistema de saúde, precisamos desafogar o sistema de saúde, ampliando com a região do entorno, fazendo convênios com a região do entorno. Precisamos fazer aqui mutirões para desafogar cirurgias eletivas que ficaram paradas ao longo desses anos com a pandemia, mas que também já estão afogadas, sufocadas durante algum tempo. Temos regularização fundiária aqui no Distrito Federal, isso é uma realidade. Tem muitas áreas que ainda não foram regularizadas, que já são possíveis serem. Quando eu fui ministra, trabalhei para transferência das terras da União para o Distrito Federal, mas, por exemplo, as terras rurais em Brasília. O produtor rural não tem a titularidade da sua terra. Com isso, é a única unidade da federação que o produtor rural não tem. Com isso, ele não pode fazer empréstimo, ele não pode comprar máquina, ele tem uma dificuldade enorme de sobreviver no campo. Essa é uma realidade que a gente também tem que enfrentar. Já temos trabalhado, eu trabalho muito nessa área da regularização fundiária, principalmente para o produtor rural. São muitas
coisas que a gente precisa trabalhar, mas que eu, como deputada, já estou trabalhando. Eu quero poder, como senadora, continuar esse trabalho, ainda sendo a voz de Brasília no Senado Federal. Perfeito. Muitíssimo obrigada por sua entrevista, pela sua contribuição, por conhecer também as pautas dos servidores públicos. Se quiser agradecer e falar também o seu número, fique à vontade. Eu agradeço muito. Eu sou Flávia Arruda, candidata ao Senado pelo Distrito Federal 222. Muitíssimo obrigada, Flávia. E essa foi mais uma entrevista do Café com Política e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.